Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, nosso tema são aquelas alterações de saúde que parecem inofensivas, mas podem estar te matando de forma silenciosa. E para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber mais uma vez o Eduardo Fonseca, meu amigo, meu sócio. Eduardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge. Hoje vamos falar aqui de um tema de alta utilidade pública, né? Exatamente. Até porque quando a gente pensa em saúde, né, Edu, a maioria das pessoas acaba enxergando isso como um preto no branco. Ou eu tô doente, ou eu não tô doente. E a verdade é que a medicina moderna já mostrou pra gente que a grande maioria das doenças, principalmente as doenças crônicas, aquelas que mais matam, que mais causam problemas para a nossa população, elas não aparecem de um dia para o outro. Na verdade, elas são um contínuo, são construídas ao longo de anos e anos. O colesterol, por exemplo, que sobe um pouquinho, a glicose que começa a sair do normal, aqueles quilinhos a mais que a gente vai ganhando. Esse estágio que a gente pode chamar ali de pré-doença, ele deve servir como uma luz amarela para as pessoas. Logicamente, ainda não são definitivamente doenças, mas exigem atenção. E o problema é que muita gente acaba utilizando esses termos, essas pré-doenças, como uma desculpa. Na verdade eu tenho só uma alteraçãozinha, não é nada, e perde a chance de intervir de forma precoce numa condição potencialmente grave. Então hoje realmente a intenção é discutir com base em ciência se essas condições elas são uma oportunidade para intervir de forma precoce, real ali nas doenças, ou se são só um exagero com relação à medicina moderna. E mais importante de tudo, o que você pode fazer aí de casa para não esperar a doença se estabelecer e melhorar a sua saúde como um todo. Pensando nisso, Du, acho que não tem como a gente falar sobre pré-doenças, sobre pré-diabetes, pré-hipertensão, entre outras coisas, sem falar sobre intervalos de normalidade. Até porque quando a gente pega um exame, tá sempre lá, intervalo de referência de tanto a tanto. Realmente a gente pode falar que existe alguma ciência por trás disso ou esses intervalos são arbitrários? Ótima pergunta, Jorge. Na verdade, existe uma ciência por trás disso e os intervalos são arbitrários. Ou mais os intervalos são arbitrários. Vamos explicar um pouquinho primeiro como que a gente define uma taxa normal de algo. Então, como que a gente vai definir, por exemplo, o que é uma glicemia normal, ou o que é um peso normal, um IMC normal, etc. Existem dois grandes parâmetros que podem ser usados para isso. Primeiro é o que é mais comum nas pessoas. Então você, por exemplo, o que é uma altura normal? Estatura das pessoas. Você pega as pessoas e você vê, cara. Quantas pessoas têm 1,70 m, 1,80 m? Então a gente acaba chegando numa curva que é chamada de curva de percentil. Então a gente pode dizer, por exemplo, que, sei lá, 99% das pessoas têm uma altura menor do que 1,95 m, por exemplo. Ou que só 1% das pessoas têm uma altura menor do que 1,40 m. E aí você pode chegar à conclusão que entre o percentil 1 e o 99 é 1,40 m, 1,95 m, essa seria a estatura normal. E aí se você quiser falar uma estatura mais normal ainda, como se fosse uma estatura mais comum, seria, por exemplo, entre 1,50 m e 1,80 m, ou 1,85 m. Claro que eu estou chutando, tá, os valores, seria mais ou menos isso, mas seria o ponto de dizer, cara, o que é mais comum seria o intervalo de normalidade. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente pode ter epidemias que façam com que algo que não é saudável se torne normal. Então a gente está vivendo isso no caso do sobrepeso e da obesidade. O sobrepeso e a obesidade, eles eram incomuns antigamente. Se a gente for pegar 50 anos atrás, 60 anos atrás, a grande maioria das pessoas teria um peso normal. E aí vamos pegar um peso normal de acordo com o IMC, que seria menor do que 25, né? E aí dependendo ali de 18,5 até 24,9 seria um IMC normal. Antigamente, a grande maioria das pessoas estava no IMC normal, um pouco das pessoas estava no sobrepeso, tinha as pessoas desnutridas também, e pouquíssima gente estava na faixa de obesidade. Sim. Atualmente, o cenário se inverteu. Hoje em dia, em muitos lugares, tem mais pessoas com sobrepeso ou obesidade do que pessoas na faixa normal. Só que aí, e aí? O que é o normal, então? Então agora o normal é ter sobrepeso ou obesidade, o normal não é ter o peso chamado de normal, que aí entra o segundo fator. O primeiro fator que eu falei, que é usado para chegar na faixa da normalidade, é a frequência daquilo na população. O segundo é o quanto que aquilo é um fator de risco para determinadas condições.
Perfeito. Então, por que ter sobrepeso e obesidade não é o normal, apesar de estar se tornando mais comum? Porque ter sobrepeso ou obesidade aumentam a chance de várias condições, como diabetes, como a hipertensão arterial, e pode até desencadear em infarto, doenças cardiovasculares, etc. Então, esses são os dois fatores. A frequência na população e a possibilidade ou não de você acometer doenças. Só que, veja, que eu falando primeiro em dois fatores, e em fatores que nem sempre são tão objetivos assim, a gente já vê que os intervalos de normalidade, o que é normal, o que é pré-doença, o que é doença, acabam sendo de alguma forma arbitrários. Uhum. E aí, por exemplo, você ter pré-diabetes já é fator de risco para doença cardiovascular. Sim. Então, assim, ao mesmo tempo que ainda não é doença, já tem mais risco. Então, esse é um ponto bastante complexo. Por isso que, como você falou, são contínuos, né? Você tem um contínuo. Na pressão arterial, isso é muito claro, né? Você tem uma pressão muito alta, aumenta muito o seu risco de ter doença. Agora, mesmo dentro da faixa de normalidade, se você tem uma pressão, por exemplo, 10/6, como tem muitas pessoas, muitas mulheres, por exemplo, têm a pressão 10/6, ela tem menos chance de ter uma doença cardiovascular do que se ela tivesse uma pressão 12/8, que para muita gente é considerada uma pressão normal. Então, mesmo dentro da faixa de normalidade, pode ter diferenças de risco entre as pessoas. Perfeito. E é interessante a gente falar sobre essa característica entre normal e comum, porque a gente pode talvez usar saudável ou fisiológico dentro do normal e comum como o mais frequente. E justamente isso causa uma certa confusão, até porque dentro da ciência existe uma variação ou pode existir variabilidade ao longo do tempo, conforme novos conhecimentos vão surgindo, do que é fisiológico ou do que é mais saudável para a pessoa, né? Então, sei lá, se talvez antes a gente considerava o colesterol de 300 como saudável, hoje a gente já viu que ser exposto a esse colesterol durante muito tempo é maléfico para a pessoa. Então, vamos diminuir essa faixa. Então, mesmo esses critérios, eles são alterados. Inclusive, quando a gente olha referências importantes de instituições diferentes, sei lá, talvez a gente pegue ali a Sociedade Europeia e a Sociedade Americana de Diabetes, vamos falar sobre qualquer condição aqui. Elas podem ter definições diferentes sobre a mesma doença. Algumas podem ser um pouco mais criteriosas, outras menos criteriosas, a depender inclusive da população específica que elas estão avaliando. Então, a gente fala, por exemplo, sobre quando que eu devo fazer colonoscopia, quando eu não devo fazer colonoscopia. Talvez, se você tem história de familiar de câncer de cólon, seja melhor você fazer num período menor, ou uma idade menor. Então, isso vai depender um pouco até da própria condição do paciente. Por isso que ter um exame fora da faixa de normalidade não é nenhuma definição de doença em si, mas precisa da atenção da pessoa, dependendo, lógico, do quando essa alteração aconteceu. Mas quando a gente fala, por exemplo, dos benefícios de tentar identificar uma condição antes do período dela tornar doença. A gente já falou que é muito difícil considerar exatamente o momento em que um pré-diabético vira diabético. Existe talvez uma definição por exame, mas o momento em que isso acontece é muito difícil da gente falar. Qual seria o benefício de, por exemplo, identificar pessoas ainda num período de pré-doença? Dá para, por exemplo, intervir de forma precoce e diminuir a chance de progressão? Eu vejo que tem dois benefícios e um que, especialmente em várias dessas doenças que a gente está falando, são ligadas a uma questão que vai ser o super benefício. Super benefício. Os dois benefícios. Primeiro lugar, você evita a progressão da doença. Então, você evita que a pessoa tenha diabetes, no caso do pré-diabetes. É claro, né? Você falou, chega até a ser engraçado, né? Você tem uma glicemia de 125. Você tem um pré-diabetes. Você fez um exame, agora deu 126. Cara, agora você tem diabetes. Claro que isso é uma coisa muito arbitrária. Mas vamos pegar aqui, você tem uma glicemia de 110, que claramente é um pré-diabético, ou você tem uma glicemia de 200, que claramente é um diabético, glicemia de jejum, né, que eu tô falando. Nesse caso, qual que é a grande vantagem? Você tratando o pré-diabetes, você evita a progressão do diabetes, porque se você tiver diabetes, você vai ter que usar remédios, que talvez você pode até ter que começar a usar um pré-diabetes, mas talvez você tenha que usar até insulina. Então você evita você ter todos esses problemas ligados à doença. Então você evita ter justamente que tratar uma doença que você não precisaria tratar. Esse é o grande ponto. Então você evita uma progressão para uma doença, assim como a pré-hipertensão e hipertensão. Você também evita a progressão, talvez você tenha que tomar muito menos remédio na pré-hipertensão em relação à hipertensão arterial. Agora, outro benefício que eu acho que é bem importante é que já os estágios pré-doença representam risco. Que é o que eu falei.
Uma pessoa com pré-diabetes, ela já tem um risco aumentado de doença cardiovascular em relação à pessoa que não tem pré-diabetes. Uma pessoa com pré-hipertensão, que é até um conceito que nem é mais tão utilizada, mas digamos assim, uma pessoa com uma hipertensão arterial limítrofe ou uma hipertensão arterial muito leve, ela já tem mais risco de ter uma doença cardiovascular do que uma pessoa que não tem hipertensão, tem uma pressão boa, uma pressão normal. Então, se você tratar, você já diminui o seu risco no momento atual e, além disso, você diminui o risco da evolução da doença. E muitas vezes a evolução da doença, ela representa um dano irreversível. O caso do diabetes é o melhor para exemplificar isso. Porque o que é o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 ele acontece por uma resistência insulínica. A insulina é um hormônio que o nosso pâncreas produz, que entre várias outras ações que ela tem no corpo, ela facilita a entrada de glicose nas células e ela impede, na verdade, ela bloqueia a produção de glicose pelo fígado. Ele tem esses dois grandes efeitos em relação à glicose. Uhum. Quando você tem uma resistência insulínica, então você começa a ter uma dificuldade de fazer a glicose entrar na célula, então a glicose acaba se acumulando no sangue, e você também tem o seu fígado continua produzindo glicose mesmo quando você tem uma glicose alta no sangue. Então esses dois fatores levam a uma hiperglicemia. O que a gente faz? O nosso corpo ele compensa aumentando a produção de insulina. Então se tem uma resistência ao efeito da insulina, vamos produzir mais. Então não está resolvendo essa quantidade X, vão aumentar a produção de insulina. Então a resistência insulínica, ela tem como marca um aumento na quantidade de insulina produzida pelo pâncreas. Então a gente tem uma hiperinsulinemia. Essa é a marca dos estágios iniciais do diabetes. Digamos assim, esse é o contínuo. Lembra que a gente falou que é um contínuo? O início é isso. Uma resistência insulínica levando a um aumento na produção de insulina pelo pâncreas. Qual que é o problema? Em algum momento, o seu pâncreas não aguenta. O seu pâncreas não consegue combater, ele não consegue compensar essa resistência insulínica e ele começa a ter falha de produção também. Uhum. Quando o seu pâncreas começa a ter falha de produção, isso pode ser irreversível. Você, mesmo que depois que você resolva o problema, que você, por exemplo, que a resistência insulínica ela é quase sempre, muitas vezes, causada pela obesidade abdominal. Então, a gordura abdominal, ela por mecanismos de inflamação, ela gera essa resistência insulínica. Vários outros mecanismos, mas tem um mecanismo inflamatório muito presente nisso. Então, mesmo se você já tem o diabetes, se você deixou avançar muito a doença, mesmo que você resolva a sua obesidade abdominal, mesmo que você tenha um metabolismo perfeito, você não vai conseguir mais, porque o seu pâncreas já tem um problema de produção de insulina. Então, o seu diabetes, que era um diabetes causado só por resistência insulínica, ele passa também a ser causado por um problema de produção, e esse problema não é reversível. Então, muitas vezes, quando você trata a pré-doença, você consegue resolver o problema e não depender mais de remédio. Quando você já tem a doença, especialmente se essa doença já está avançada, se você já tem, por exemplo, uma glicemia de 250, 300, 350, se você já tem uma glicemia muito aumentada, cara, mesmo que você resolva o que causou, que, por exemplo, para muita gente é obesidade abdominal, você não vai resolver o problema. Você vai continuar precisando tratar. Então, esses são os grandes benefícios. Evitar o avanço da doença e você também evitar o risco que mesmo a pré-doença já leva a você. Agora, no caso específico, lembra que eu falei do grande benefício? Né? O grande benefício para mim no caso específico da resistência insulínica, expliquei a resistência insulínica e, na verdade, a resistência insulínica, ela gera uma série de problemas que, em conjunto, são chamadas de síndrome metabólica. Perfeito. A síndrome metabólica também já foi chamada de síndrome X, antigamente, era chamada assim. Ela é um dos grandes problemas atuais, muita gente tem, e ela é composta por obesidade abdominal, então uma circunferência abdominal acima de 102 centímetros para homem e acima de 88 centímetros para mulheres, com hipertensão arterial, diabetes ou pré-diabetes, então alterações da glicemia, aumento do triglicerídeos, redução do HDL e hoje em dia a gente já inclui também a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Você ter pelo menos 2 desses fatores associados à obesidade abdominal. Essa é a síndrome metabólica. Se você resolve o problema da síndrome metabólica, que ela é, querendo ou não, uma pré-doença, né? Porque o grande problema da síndrome metabólica é qual? Porque ela tem um grande fator de risco para doença cardiovascular, para infarto, para AVC, até para câncer também. Quando você resolve a síndrome metabólica, além de você diminuir o seu risco para essas doenças,
o fator que talvez seja o mais importante, que eu vejo muito pouca gente falando, muito pouco médico exaltando na hora de fazer o tratamento, é que você se sente melhor imediatamente. Essa é a realidade. As pessoas se sentem melhor, as pessoas sentem mais energia, as pessoas melhoram problemas até psicológicos, até doenças psiquiátricas, têm um controle muito melhor depois que você resolve a sua síndrome metabólica. Todo mundo sabe, né? É um senso comum. Você emagrecer, você resolver o seu problema de obesidade, e a obesidade está muito ligada à síndrome metabólica, faz você se sentir melhor. Então, para mim, o ápice da medicina preventiva é quando a gente resolve uma pré-doença, por exemplo, e aí resolvendo a pré-doença, a gente evita a doença que poderia ser logo em seguida, né? Pré-diabetes, a gente evita o diabetes, a gente evita a doença lá na frente, que seria um infarto, por exemplo, e principalmente quando a gente resolve a qualidade de vida atual. Então a pessoa dorme melhor, por exemplo, é outra coisa muito ligada à síndrome metabólica. Então, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas falam um pouco. As medidas preventivas ideais não são aquelas que só resolvem a doença daqui a 10 anos. São aquelas que também melhoram a sua qualidade de vida hoje. Perfeito. E talvez até eu diria que o ápice da medicina preventiva seria até a gente evitar que a pessoa esteja no estágio de pré-doença, né? Que é o que a gente tenta aqui, logicamente tentando trazer conhecimento e hábitos de vida saudáveis para que a pessoa nem chegue a esse estágio, mas que ela tenha consciência de que ele existe e que ele deve ser um sinal amarelo para esse processo, principalmente quando a gente fala da síndrome metabólica, né? Que começa com a resistência à insulina e que vai causar todos esses problemas, alteração na pressão, alteração nos triglicerídeos, HDL, alteração na circunferência abdominal, na própria glicemia, e que, se não tratado, vão gerar problemas lá na frente, não só relacionados só à obesidade, né? A parte de qualidade de vida como um todo da pessoa, mas também no risco cardiovascular lá na frente. E talvez, você citou bem a esteatose, né, que é a que a gente chama de hoje gordura no fígado, e que durante muito tempo não foi considerada um critério, e até hoje não é considerado um critério em si, mas está muito associada à síndrome metabólica. Ela é uma condição hoje extremamente comum, né? Ela não é saudável, mas ela é extremamente comum. Ela também deve ser vista, mesmo nos seus graus leves, como uma condição pré-doença, e, por exemplo, já dá para melhorar a síndrome metabólica e a esteatose em específico, mudando hábitos de vida da pessoa? Essa é uma questão. A esteatose hepática é bastante simbólica, porque ela foi descoberta antigamente, até 50, 60 anos atrás, quando a obesidade era rara, como a gente falou, a síndrome metabólica também era rara, e basicamente gordura no fígado era um sinal de doença alcoólica no fígado. Sim. Qualquer médico ou qualquer cirurgião que abrisse, por exemplo, o abdômen e visse um fígado com muita gordura, ele já teria certeza, essa pessoa é uma pessoa que bebia, é uma pessoa alcoólatra. Uma necrópsia, você via um fígado com esteatose, um fígado com gordura, a pessoa que fez a necrópsia já sabia. Essa pessoa bebia, essa pessoa tem problema com álcool, tinha, no caso da necrópsia, problema com álcool. E aí ela foi descoberta justamente um cirurgião olhando um fígado e ficando impressionado, que era uma pessoa que na ficha tinha dito que nunca tinha bebido, era um abstêmio, que tinha um fígado repleto de gordura. E aí começou-se a estudar esse assunto. Se eu não me engano, isso foi nos Estados Unidos. E, cara, com o avanço da obesidade, do sobrepeso da obesidade, é o que o Jorge falou, se tornou algo comum. Hoje em dia, a principal causa de fígado gorduroso não é o álcool mais. Apesar do álcool continuar sendo um problema, a principal causa de fígado gorduroso é a síndrome metabólica, é a obesidade. Até o nome da condição mudou, né? A gente chamava de esteatose não alcoólica e ela passou a ser metabólica, né? Era esteatose hepática não alcoólica. Por quê? Porque a esteatose hepática, se você falasse só, as pessoas já relacionavam o álcool automaticamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, daqui a pouco vai ser o contrário. Esteatose hepática alcoólica. Porque a esteatose hepática normal é a esteatose metabólica, como você falou. Então, isso é curioso e é bastante representativo do momento que a gente vive. Agora, como pré-doença, isso é importante também, porque as pessoas morrem de medo da esteatose hepática, né? Pô, problema no fígado, né? É engraçado isso, né? Porque ter uma glicose aumentada no sangue, normal, não sei o quê. Agora, pô, tem uma gordura no fígado, ferrou, vai dar problema. Então, assim, é natural as pessoas terem essa insegurança. E a esteatose hepática, ela pode evoluir para um problema maior no fígado. Sim. Então, existe também a evolução de esteatose hepática para cirrose hepática. E aí, a cirrose, da mesma maneira que eu falei do diabetes, a cirrose é irreversível. Cirrose, a gente está falando de fibrose. E a fibrose é irreversível. Então, se a pessoa deixa a esteatose hepática dela evoluir para uma cirrose hepática, mesmo que ela resolva a síndrome metabólica depois, ela vai continuar tendo uma doença crônica grave no fígado.
Então, existe sim essa evolução. E é mais uma coisa que antigamente a cirrose hepática, a gente tinha duas alternativas. Ou é álcool ou era hepatite. As duas grandes causas de cirrose hepática. Agora surgiu essa terceira causa que está avançando cada vez mais. E já é em muitas áreas do mundo como a principal causa de cirrose, né? Já é em muitos lugares e possivelmente vai avançar ainda mais como a principal causa de cirrose hepática. Então, assim, antes, até eu digo antes, eu entrei na faculdade em 2010. Sim. Então, a gente fez faculdade de 2010 a 2015, 2016. Cara, mesmo nessa época, ainda a estetose hepática era considerada, pelo menos aqui, tudo bem que tinha um certo desatualização, sim, mas a gente falava muito mais do álcool e da hepatite. Hoje em dia, em vários lugares, como o Jorge falou, a esteatose hepática metabólica é a principal causa de cirrose. Mas além de ser uma pré-doença no próprio fígado, aí que é o ponto. Sim, a esteatose hepática ela pode virar a cirrose, ela pode evoluir para a cirrose, mas isso acontece na minoria dos casos. Só que além de ser uma pré-doença para o fígado, ela é uma pré-doença para as doenças cardiovasculares. E não é que a esteatose hepática diretamente cause a doença cardiovascular, mas ela é, na verdade, um marcador da síndrome metabólica. Esse é o grande ponto. Ela é um sinal que o seu metabolismo está doente. E o seu metabolismo doente que vai gerar o infarto. E aí também a gente não sabe exatamente por que a síndrome metabólica gera o infarto. Ah, será que é por causa da inflamação crônica? Isso é uma ótima hipótese, por exemplo. Ah, será que é por causa da hipertensão arterial? Com certeza isso está relacionado de alguma forma. A gente não sabe exatamente, mas a gente tem certeza que a síndrome metabólica é um enorme fator de risco para doenças cardiovasculares. E a esteatose hepática, por ser um marcador de doença metabólica, também. Então, se eu virasse para uma pessoa e falasse assim, cara, ó, você tem esteatose hepática. Mas eu te garanto, eu tenho certeza absoluta, você não vai ter cirrose hepática. Fica tranquilo. Seu fígado não vai ser o problema. A pessoa não pode ficar tranquila com isso. Porque o problema principal da esteatose hepática não é a possibilidade da cirrose. Claro que isso também é um problema, mas não é a principal problema. O principal problema é que ela é praticamente uma prova que o seu metabolismo está doente. É uma prova que você tem. Não dá para ter certeza que você tem a síndrome metabólica, porque você pode ainda não ter, mas você está nesse contínuo, você está nessa avenida, tá? Você está nessa rua. Você pode ainda não ter chegado lá, mas você está nessa avenida da síndrome metabólica. E isso, por si só, é um enorme fator de risco cardiovascular. Perfeito. Inclusive, oriento o pessoal que está acompanhando a gente a acompanhar também o episódio que foi feito sobre esteatose hepática aqui no nosso canal, em que a gente falou bastante sobre esse processo, sobre a doença como um todo, esteatose, como ela está relacionada não só à síndrome metabólica, mas todos esses eventos cardiovasculares lá no futuro. Então, oriento o pessoal a acompanhar. Eu fiquei curioso, Jorge, porque a gente falou da síndrome metabólica aqui, eu quero que vocês pensem aí. Quais critérios de síndrome metabólica vocês têm? Eu falei, obesidade abdominal, para homens acima de 102 centímetros, para mulheres acima de 88 centímetros. Hipertensão arterial. Hipertensão arterial é um pouco mais... não é tão objetivo assim, mas vamos considerar uma pressão acima de 14/9, com certeza como uma hipertensão arterial. Se for acima de 13/8, já é um problema. 135/80 e pouco, já é um problema. Mas uma pressão arterial aumentada. Pré-diabetes ou diabetes. Então, uma glicemia de jejum de 100 para cima ou uma hemoglobina glicada de 5,7 para cima. HDL baixo. Para homens, abaixo de 50, para mulheres, abaixo de 40, mais ou menos. Triglicerídeos alto, acima de 150 seria o critério. E gordura no fígado. Respondam quais desses critérios vocês sabem que vocês têm. Então, eu sei que eu tenho minha circunferência abdominal acima de 88, eu sou mulher. Então, esse eu tenho. Eu tenho triglicerídeo alto. Eu tenho a glicemia alta. Porque tem um estudo que mostra que nos Estados Unidos, se eu não me engano, é quase 90%, acho que é 88% das pessoas fecham pelo menos um ou dois dos critérios de síndrome metabólica. Então, assim, a doença metabólica é uma enorme epidemia nos Estados Unidos, e o Brasil, ele vem meio que a galope, né? Ele está um pouco atrasado, então, nesse caso, o atraso é bom, né? Nesse caso, a gente ainda não chegou lá, nesse nível tão estrondoso de síndrome metabólica, mas com certeza a gente está chegando, a gente também está nessa avenida, como eu estou falando. Perfeito. Inclusive, eu queria convidar o pessoal que vai acompanhar o episódio de esteatose para também dar uma olhada no episódio sobre colesterol que a gente fez, porque a próxima pergunta tem uma relação direta com isso, que é sobre o LDL, né? Você falou muito bem sobre o HDL e os triglicerídeos, que estão diretamente relacionados à síndrome metabólica. Mas quando a gente fala do LDL, que seria o colesterol ruim,
A gente sabe que não existe uma relação direta entre ele e a síndrome metabólica em si. E cada vez mais tem surgido um conceito de tempo de exposição ao LDL alto. Na sua opinião, como que a gente consegue identificar isso? Quão importante é ter esse conceito de exposição ao longo do tempo do LDL alto? E quando vale a pena intervir nesse tipo de paciente, por exemplo? Vai ser quase um resumo breve do nosso episódio mais completo de colesterol. A questão do tempo de exposição vale para todos esses fatores de risco que a gente falou. Vale para o LDL alto, mas vale também para a síndrome metabólica. Então, quanto mais tempo você tiver com uma pressão arterial alta, pior. Né? Porque a doença, o infarto, o AVC, mesmo uma demência e até mesmo o câncer, são doenças que se desenvolvem ao longo de anos e às vezes até ao longo de décadas. Então, para você formar uma placa de ateroma grande o suficiente, pronta para você ter um evento agudo, um coágulo e gerar um infarto, por exemplo, na sua artéria coronária, essa placa não se desenvolveu em meses, ela se desenvolveu em décadas. Então, quanto mais tempo você fica exposto a todos esses fatores de risco, pressão arterial alta, a síndrome metabólica como um todo, hiperglicemia e ao LDL alto, pior. Então, assim, por isso que quanto antes a gente intervém, menor é o risco. E isso no LDL também está muito claro. Se o LDL faz parte do mecanismo fisiopatológico da doença, no caso da placa de ateroma, o LDL, na verdade, é um grande protagonista desse processo, é óbvio que você ter um LDL alto desde a sua infância, por exemplo, desde a sua adolescência, vai aumentar o seu risco de desenvolver a doença em relação à pessoa que começou a ter o LDL alto depois da idade mais avançada. E até uma reflexão, né, porque cada vez mais a gente vê pessoas infartando, tendo acidente vascular cerebral ou outras complicações a longo prazo desses fatores de risco, cada vez mais cedo, né? E provavelmente isso está associado não só a uma exposição mais precoce aos fatores de risco, como a exposição a mais fatores de risco ao longo do tempo. Então, essa reflexão também funciona pra gente, né? É engraçado, né, Jorge, que eu vejo as notícias, cada vez mais pessoas jovens estão infartando. Pô, a pessoa de 30 anos está infartando, pessoa de 20 e poucos anos, 40 anos está infartando. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que é a vacina? Muita gente tenta relacionar, coisa que, por sinal, não tem nenhuma evidência que aponte para isso, tá? E aí eu fico assim, gente, quem vai numa escola hoje, foi numa escola 10 anos atrás, foi numa escola 20 anos atrás, foi numa escola 30 anos atrás, para essa pessoa tá muito óbvio por que tem mais gente infartando mais cedo. Por quê? Porque as crianças estão ficando doentes mais cedo. Elas estão tendo esses fatores de risco para a doença cardiovascular muito mais cedo. Era praticamente impossível ver uma criança obesa 20 anos atrás, era praticamente impossível, eu exagerei, mas era muito raro. Uhum. Hoje em dia você vai numa escola, boa parte das crianças tem sobrepeso e obesidade. Então, se você tem o sobrepeso e obesidade avançando nas crianças, significa que as crianças têm uma chance maior de terem hipertensão arterial mais cedo, de diabetes mais cedo, de dislipidemia mais cedo, e se elas têm uma alimentação baseada em ultraprocessados e gordura saturada, elas também têm uma chance mais alta de ter LDL alto mais cedo. Todos esses são os fatores de risco para o infarto. Então, o que está acontecendo? Se você tem uma exposição mais cedo, lembra que eu falei que demora anos ou décadas para aquilo se desenvolver? Antes, digamos assim, uma pessoa começava a se tornar obesa com 30 anos. E aí, em 20 anos, ela desenvolvia a placa, ela infartava com 50 e pouco. Estou simplificando, mas digamos que fosse isso. Beleza, o infarto acontece aos 50 e poucos anos. Agora, se a criança agora começa com 8 anos a ficar obesa e ter os fatores de risco, essas 2 décadas vão terminar em 28 anos. Ou vão terminar em 38, se a gente colocar 3 décadas. Então, para mim está muito óbvio que o aumento das doenças cardiovasculares em pessoas mais jovens ocorre porque os fatores de risco para as doenças cardiovasculares estão afetando as pessoas muito mais cedo, muito mais precocemente, e por isso, para mim, é urgente a gente olhar para as nossas crianças, a gente olhar para a criação. Até porque a gente que fala muito de obesidade aqui na Outlive, de combate ao sobrepeso e obesidade, o melhor combate é a prevenção. A gente sabe que depois que o sobrepeso e a obesidade se instalam, a pessoa tem alterações hormonais e metabólicas que vão tornar muito mais difícil ela manter o peso saudável depois. Mesmo que ela consiga emagrecer, ela vai conseguir emagrecer, só que a leptina, que é o hormônio da saciedade, vai estar lá embaixo. A grelina, que é o hormônio da fome, vai estar lá no alto. O metabolismo dela vai estar suprimido, ela vai gastar menos caloria por dia. O hipotálamo dela vai estar inflamado. Então, o hipotálamo inflamado responde menos à insulina
e a leptina, que são os hormônios que geram a saciedade. O que acontece? Essa pessoa ela vai nadar contra a correnteza para se manter magra. É possível, que é uma coisa que a gente defende muito aqui na Outlive, e a gente defende porque é possível de fato. Sim. A gente tem pessoas que conseguem, mas as pessoas vão precisar de uma enorme temperança, né? Que é aquela virtude que Aristóteles descreveu, que é basicamente o nosso autodomínio. É a nossa razão vencer as nossas emoções e as nossas inclinações corporais. Essas inclinações corporais que eu acabei de falar, os hormônios, estão dizendo que você precisa comer, você vai precisar parar de comer. A gente sabe que isso é muito difícil. Então, assim, para a gente vencer a obesidade enquanto pessoa, a gente precisa de muita temperança. Para a gente vencer a obesidade enquanto sociedade, a gente precisa olhar para as crianças e prevenir a obesidade. Perfeito. E voltando até para a questão do LDL, quando a gente faz um exame, o pessoal de casa provavelmente já fez algum perfil de colesterol total e frações, existe uma certa discriminação em relação ao risco da pessoa e o valor do LDL que ela deveria ter. Talvez isso exista até por conta do número de estudos que a gente fez e da plausibilidade que existe entre o valor do LDL e o risco da pessoa desenvolver uma condição. Quanto maior o risco que ela tem, teoricamente menor o LDL, porque quanto maior o risco dela ter um evento cardiovascular. Como é que a gente fala isso? Existe realmente, pessoa com mais risco tem que ter o LDL menor? Vale a pena a gente intervir no paciente com LDL alto, mesmo sem ter uma dislipidemia clara, sem um risco cardiovascular tão alto? Eu acho que o LDL é um grande exemplo do que a gente falou lá no início do episódio, da questão do que é mais comum para o que é mais saudável. E aí o saudável, a gente vai ter que colocar alguns asteriscos aqui. Porque o comum vai ser a pessoa ter mais ou menos um LDL de 100, digamos assim, por aí. Um pouco menos, um pouco mais, tal. Depende também, que o que é comum depende também muito do que é a alimentação comum, né? Exato. Das pessoas. Mas hoje em dia, digamos assim, mas a grande verdade é que mesmo se você tem um LDL normal, digamos que o seu LDL é 60, é um LDL ultra normal, né? Não tá longe de ser um LDL alto. Só que se você tem um LDL 60 e você pudesse ter um LDL 20, você tendo um LDL 20, você vai ter menos risco cardiovascular do que o LDL 60. Só que o LDL 20 não é natural. Então a gente está falando de algo que não é natural, não é comum. Pelo contrário, é muito incomum você ter um LDL 20, vai ser um LDL de criança. Só que, ao mesmo tempo, ele combate o risco da doença cardiovascular. E aí é quase uma decisão ali filosófica no sentido de, cara, e aí? O ser humano comum não tem o LDL de 20. Só que esse ser humano, que aí pra gente chegar no LDL de 20, ele vai precisar de remédio. Esse ser humano que toma o remédio, ele chegando no LDL de 20, ele vai ter um risco cardiovascular menor. Claro, às custas do efeito colateral do remédio. Só que aí, vale a pena ou não? A resposta hoje da medicina é: vale a pena para quem tem muito risco de ter infarto. Então, para uma pessoa, por exemplo, que tem um infarto prévio, a pessoa já infartou. Esse é um dos maiores, se não o maior fator de risco para você ter outro infarto. Então, o maior fator de risco para você ter infarto é você ter tido um infarto prévio. Essa pessoa, a gente vai ter como meta diminuir muito o LDL, mesmo para níveis que não são normais, no sentido de não são normais de um ser humano comum ter. E aí, nesse caso, faz sentido. Então, essa é a ideia desses valores de LDL. Quanto maior for o seu risco de ter infarto, e aí o que vai dizer qual é o seu risco de ter infarto? Basicamente, se você teve ou não um infarto prévio, ou se você teve ou não alguma doença cardiovascular prévia, do tipo angina, por exemplo. Se você fuma ou não, é outro efeito importante. Se você tem os critérios da síndrome metabólica ou não, então se você tem hipertensão arterial ou não, se você tem diabetes ou não, até o seu HDL, triglicerídeos, etc. Se você é homem ou mulher, o homem vai ter um risco maior do que a mulher e a sua idade. Quanto mais velho, você tem maior risco. E aí a gente faz uma conta que é mais ou menos assim. Quanto maior for o seu risco cardiovascular, menor tem que ser o seu LDL. E, inclusive, para pessoas que têm um risco muito alto, a gente vai buscar níveis de LDL que não são comuns para uma pessoa normal. Perfeito. E a gente até já conversou aqui com o Silvio, num dos nossos episódios, sobre o LDL e esse conceito que tem surgido de tentar baixar o LDL de forma mais precoce nas pessoas, até porque a exposição ao longo do tempo do LDL é que vai trazer o risco cardiovascular, e isso ainda, logicamente, precisa de um pouco mais de estudos, mas cada vez mais a gente tem individualizado esse tipo de tratamento. Até como você bem falou, existe uma questão que é pessoal, individual, e uma questão populacional. A gente precisa pesar os riscos e os benefícios de, por exemplo, diminuir os níveis de referência de um tipo de substância ou até mesmo de algum parâmetro nosso. Na sua opinião, por exemplo, se teoricamente, quanto menor um valor, melhor,
Vale a pena a gente mudar, por exemplo, os valores de referência que a medicina hoje em dia usa para poder definir uma doença? Isso teria algum impacto, por exemplo, social, econômico? E teria, por exemplo, alguém que se beneficiaria disso em algum momento? É uma discussão muito parecida com a questão da pressão arterial, né? A gente que foi na faculdade também, os níveis de pressão arterial normal foram diminuindo. Sim. Antigamente, cara, 15/9, as pessoas, não, ainda tá uma pressão ok. Hoje a gente sabe que você tem uma pressão 15/9, é um fator de risco importante para doença cardiovascular, a gente diminui. E aí a gente verificou, como eu falei, que mesmo dentro de níveis normais, você ter uma pressão de 10/6 é melhor do que você ter uma pressão de 11/7. Tem um risco menor. E aí, então vale a pena você diminuir a pressão de quem tem 11/7 para 10/6? Qual vai ser o tipo de decisão aqui? O tipo de decisão vai ser o que eu falei. Se a pessoa tem um risco muito alto de ter doença cardiovascular, a gente vai tolerar níveis menores de pressão. A gente vai buscar a pressão menor. Só que qual que é a grande diferença da pressão para o LDL? No caso da pressão, você diminuir demais a pressão de uma pessoa vai gerar sintomas. Essa pessoa vai se sentir mal. A pessoa, se eu naturalmente tenho uma pressão de 11/7, se a minha pressão for para 10/6, é possível que eu não tolere. Eu sinta sintomas da hipotensão arterial. Então você não consegue diminuir demais a pressão de uma pessoa. Esse é o grande ponto. E é perigoso até. Você pode gerar realmente problemas muito graves tentando diminuir demais a pressão. No caso do LDL, você tem um LDL de 20 ou de 80, você não vai sentir. Você não vai mudar nada para você. O que pode mudar, e aí sim que é fundamental, é que o remédio que vai fazer com que você reduza o seu LDL pode gerar efeitos colaterais. E aí também vai ter uma variabilidade muito grande do que a pessoa sente. E os principais remédios, né, o principal grupo de remédios são as estatinas, existem outros, e cada vez tem sido mais pesquisado, e provavelmente tem alguns que são caros, injetáveis, que provavelmente vão baratear ao longo do tempo, mas as estatinas são os grandes remédios que geram efeitos colaterais. Dor muscular, pode ter lesão muscular além da dor, pode também ter problema hepático, pode até gerar diabetes em algumas pessoas, é um efeito um pouco mais raro, mas tem pessoas, a gente até gravou um vídeo de colesterol, mais de 400 comentários, né? Tem uma galera falando de efeitos colaterais muito sérios que eles sentiram. E quem sou eu para desvalorizar esses efeitos que a pessoa está sentindo, né? Então, existe o efeito colateral. Então, esse é um aspecto que precisa ser levado em consideração. Se a pessoa está sentindo muita dor muscular, ela provavelmente vai, sei lá, parar de fazer atividade física, vai ter uma qualidade de vida pior. Claro que não vale a pena. Então, você está falando de individualização. Agora, ao mesmo tempo, muita gente também toma estatina e não sente absolutamente nada. Perfeito. Ou sente coisas muito leves. Nesse caso, se a pessoa não sente nada, ela pode optar por reduzir o LDL dela e diminuir o risco cardiovascular dela ao longo do tempo. Eu acho que é o que você falou da individualização. Agora, mudar o intervalo de referência ou não, cara, eu acho isso menos importante. Eu acho que o mais importante é que os médicos sejam instruídos, os médicos têm que entender. Porque o que acontece hoje em dia é que a gente tem os médicos que só repetem a prescrição lá do que está no intervalo de referência, mas não entendem e acabam tendo muito problema com o paciente, por exemplo, que tem efeito colateral, que não quer usar a estatina. E a gente tem, por outro lado, influencers e até médicos, sejam médicos influencers ou não, que vão dizer que o LDL não tem problema nenhum ser alto. Existe uma corrente que é muito forte hoje em dia na internet que diz que se a sua saúde metabólica for boa, então se você não tiver nada daquilo que eu falei que é a síndrome metabólica, você não é obeso, você não tem diabetes, você não tem nem pré-diabetes, você está com a saúde metabólica em dia. Só que ao mesmo tempo o seu LDL está muito alto, está 250, 300 ou até mais. Muita gente vai dizer que não tem problema nenhum, que o LDL só é aterogênico quando você tem um ambiente metabólico desfavorável, que aí a sua molécula vai ficar mais densa, menor, e aí vai ser aterogênico. Isso é uma especulação científica. Hoje em dia não há nada que aponte para isso. Aí muita gente vai falar, a questão não é o LDL, a questão é a ApoB. Porque o LDL é você medir o colesterol que vai dentro da lipoproteína de baixa densidade. Lembrando que LDL é uma sigla em inglês para lipoproteína de baixa densidade. E a gente mede indiretamente o colesterol que vai dentro dessa LDL no exame normal de colesterol. A ApoB é a lipoproteína em si. Então, se você mede 100 de ApoB, significa que você achou 100 naquele decilitro. Sim. Então, são 100 moléculas. E, de fato, a ApoB é melhor do que o LDL, como preditor cardiovascular. Mas a primeira coisa,
é melhor, só que não é tão melhor assim. O LDL também é um ótimo meio de você medir o risco. E quase sempre a pessoa que tem o LDL alto vai ter um ApoB alto também. Sim. Uma coisa vai acompanhar a outra. Então isso é uma maneira de você tornar mais complexo o debate e sair do que é verdade. Então tomem cuidado com isso. Mas o LDL alto, mesmo no ambiente metabólico bom, os estudos recentes mostraram que há progressão de placa. Tem um estudo, eu já até falei em outro episódio aqui de podcast, mas tem um estudo que foi feito por pesquisadores ligados à comunidade de dieta cetogênica e de dieta carnívora, que são pessoas que normalmente vão falar que o LDL não faz diferença, tá? Essas pessoas verificaram, pegaram uma amostra de pessoas que faziam dieta cetogênica, que tinham o LDL muito alto e que eram metabolicamente saudáveis. E foram ver, por exames de imagem, como foi a progressão da placa de ateroma dessas pessoas. E essas pessoas tiveram uma progressão significativa. Uma progressão tão grande, tão significativa quanto uma pessoa com diabetes. E às vezes até maior, tá? Na verdade, é até maior. Então, assim, não há nada que mostre o contrário. Que um LDL alto numa saúde metabólica boa seja ok. Não tenha efeito deletério, pelo contrário. As evidências que existem sugerem que o LDL alto, independentemente da saúde metabólica, é ruim. Agora, uma coisa importantíssima também aqui, Jorge, que as pessoas confundem. Não significa, quando eu digo que o LDL muito alto é um fator de risco importante para a doença cardiovascular, eu não estou menosprezando o fator de risco que também representa a síndrome metabólica. Pelo contrário, a metade inicial desse podcast a gente falou só sobre síndrome metabólica. É um fator de risco. Os estudos observacionais mostram até que a síndrome metabólica é um fator de risco maior do que o LDL. Só que é claro que a questão do LDL tem uma progressão. Então, se você tiver um LDL de 300, 400, é diferente você ter um LDL de 150. Então, você vai aumentando o risco e aí, dependendo do tamanho do LDL, pode ser que seja um risco maior do que a síndrome metabólica. Mas, enfim, o LDL alto é um fator de risco, a síndrome metabólica também é um fator de risco. Se você quer diminuir a sua chance de ter doenças cardiovasculares, você tem que olhar para o LDL e para a síndrome metabólica. Você não tem que olhar só para um. Esse é o grande ponto. Perfeito. Pensando um pouco até na questão da obesidade, né? E do próprio sobrepeso. A gente já falou algumas vezes aqui sobre a caracterização da obesidade como uma doença estabelecida crônica, já, em que existem mudanças fisiológicas, metabólicas no indivíduo que vão fazer com que não só seja mais difícil para ele perder peso, como seja muito mais fácil reganhar esse peso ao longo do tempo. Mas, assim como várias outras doenças que a gente citou aqui, ela é um contínuo. Não tem como a pessoa dormir com IMC normal e acordar obesa. Ela vai passar por um período de sobrepeso. Considerando principalmente aquelas pessoas mais jovens que já começam a apresentar sobrepeso, mas que inicialmente têm parâmetros laboratoriais normais. A gente já falou algumas vezes sobre a questão de obesidade saudável, né, ou metabolicamente saudável. Como é que a gente deve interpretar essas pessoas? Apenas como uma alteração simples do peso? Ou a gente já deve considerar isso como um fator de risco ou até um marcador de risco ao longo do tempo? A questão polêmica, né, da questão da obesidade saudável, tal, que a gente sempre bate, porque a gente não sabe se essa pessoa não vai ter o problema ou se ela ainda não tem o problema. A gente nunca tem como ter certeza disso. Então, de fato, pode existir uma pessoa que teve sobrepeso cedo na vida, que pode ter se tornado obesa em algum momento e mesmo assim nunca teve nenhuma doença relacionada ao sobrepeso e obesidade. Cara, é possível que isso aconteça, mas a gente só vai saber disso quando essa pessoa morrer. A gente vai saber em retrospectiva. Essa pessoa faleceu e, de fato, ela não teve nenhum problema. A gente nunca vai saber isso de forma prospectiva. Então, eu não posso olhar para uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa obesa, ver que ela não tem hipertensão arterial, não tem diabetes, não tem nada dessas questões. Lembrando, importante também, que a obesidade não está só relacionada a doenças metabólicas. Sim. Ela está relacionada também a câncer, a alguns tipos de câncer. Ela está relacionada a problemas de saúde mental, tem uma associação importante. Ela está relacionada também a doenças ortopédicas. Qualidade de vida. Você pode falar melhor do que eu, qualidade de vida de uma maneira geral. Então, assim, não é só a doença metabólica. Mas digamos que a pessoa não teve nada, não teve nenhum desses problemas, ela afirma que a qualidade de vida dela não foi afetada. A gente só vai saber disso depois. A gente não tem como olhar para uma pessoa agora e falar, cara, você não teve nada disso ainda, significa que você é um obeso saudável. Pode ser que você esteja naquela avenida, lembra que eu falei do contínuo? Só que você ainda não chegou lá. Você ainda vai ter a sua hipertensão, você ainda vai ter o seu diabetes. A sua gordurinha no fígado ainda vai aparecer. Então, assim, é impossível você falar
que uma pessoa obesa é saudável é impossível. Você pode falar que ela ainda não fechou critério para nenhuma das doenças. Só que, como a gente falou no início, esses critérios são, por definição, arbitrários. Então, a pessoa pode estar no caminho para chegar lá sem saber. Então, sobrepeso e obesidade, podem sim ser considerados fatores de risco para todas essas pré-doenças. Agora, um ponto importante a ser falado é que nem toda gordura é igual. Existe uma diferença muito importante, que a gordura que realmente gera uma inflamação crônica no corpo humano e que é um enorme fator de risco para a resistência insulínica e, consequentemente, para a síndrome metabólica como um todo, é a gordura abdominal. E uma pessoa ela pode ter sobrepeso sem ter um aumento de gordura abdominal. Especialmente em casos mais leves de sobrepeso, a pessoa pode ter um sobrepeso, mais gordura, por exemplo, nos braços, nas pernas. Essa é até uma distribuição de gordura comum para mulheres antes da menopausa. Sim. E não por coincidência, as mulheres antes da menopausa, elas têm menos risco cardiovascular. Porque elas têm menos obesidade abdominal. Elas têm uma distribuição de gordura mais periférica, que é como a gente chama. E assim, uma pessoa que começa a engordar, ela vai engordar primeiro no braço, na barriga ou na perna. Existe uma influência do gênero, como eu falei. Mulheres antes da menopausa têm uma tendência maior de engordar na periferia. Homens têm uma tendência maior de engordar em regiões centrais. Só que existe também uma influência genética muito importante. Então, tem pessoas que a primeira gordura que ela vai ganhar é justamente no abdômen. Essa pessoa, são até, às vezes, chamadas de falso magros, né? Mas essa pessoa, ela pode nem ser considerada visualmente uma pessoa gorda. Sim. E ela pode nem ter um IMC alto. Ela pode ter um IMC ainda na faixa normal, só que ela, por ter essa genética de distribuição de gordura predominantemente abdominal, ela pode desenvolver uma síndrome metabólica, até um diabetes, antes dela se tornar uma pessoa gorda, ou sem ela nunca se tornar uma pessoa gorda. Isso explica algumas regiões do Sudeste Asiático têm uma incidência muito alta de diabetes, mesmo tendo uma incidência até baixa ou normal de obesidade e sobrepeso. Se você for observar, essas pessoas elas tendem a acumular gordura muito cedo, muito precocemente no abdômen. Então, existe esse parêntese, esse asterisco, mas lembrando, isso são extremos. Normalmente, as pessoas vão engordar em várias regiões do corpo, inclusive no abdômen, e se ela engordar o suficiente, então se ela for, por exemplo, sair do sobrepeso e for para a obesidade, é muito difícil que ela não tenha pelo menos também a gordura abdominal. Ela pode ter um braço, por exemplo, muito mais gordo do que a própria barriga. Só que essa gordura da barriga, o grande problema é que você não precisa de muita. Exato. A gordura abdominal que vai gerar a doença, você não precisa ter uma grande quantidade. E lembrando, a gordura abdominal que causa a doença não é aquela gordura que, se a gente apertar a nossa barriga, a gente consegue apertar. Essa é a gordura subcutânea. É a gordura que está abaixo da pele, mas acima dos músculos do abdômen. A grande gordura, aquela problemática, é aquela gordura, sabe aquela barriga dura? Aquela barriga que a pessoa tem um estômago muito dilatado, mas você não consegue nem pinçar a gordura. Essa barriga é problemática, porque é a gordura visceral, que está abaixo da musculatura abdominal. Perfeito. Bom, antes da gente entrar, talvez, numa pergunta que é um pouco mais polêmica, que envolve, talvez, ali algum benefício associado com indústrias farmacêuticas, entre outras, eu queria falar, talvez, da possibilidade da gente intervir de forma precoce através de mudança de hábitos de vida nos pacientes que têm esses tipos de pré-doença e o impacto que isso pode causar no desenvolvimento, na progressão daquela condição para uma doença em si. Realmente é possível, através de mudanças de hábitos de vida, principalmente falando ali, perder peso, ter uma boa alimentação, ter boa noite de sono, exercício físico, é possível evitar a progressão e até muitas vezes tirar a pessoa da faixa da pré-doença? É totalmente possível. Na verdade, o desafio não é se o tratamento vai fazer efeito. E aí, nesse caso, tratamento, não estou falando de remédio, estou falando de tratamento de mudança de comportamento. A grande dificuldade não é o tratamento fazer efeito, porque o tratamento quase sempre vai fazer efeito. A grande dificuldade é a pessoa conseguir aderir ao tratamento. Então, se você seguir uma dieta hipocalórica, uma dieta, inclusive no caso da síndrome metabólica e resistência insulínica, se a pessoa conseguir restringir carboidrato, ela possivelmente vai ter um efeito benéfico ainda maior do que a restrição calórica. Essa pessoa ela vai emagrecer, essa pessoa vai conseguir, a longo prazo, reverter a síndrome metabólica. Então, é possível. Você até tinha perguntado da esteatose hepática, eu não respondi. A esteatose hepática é plenamente reversível, tá?
As pessoas conseguem, inclusive, pessoas que... Inclusive, claro, o álcool também tem que ser evitado, tá? Não é só Sim. a questão metabólica. Mas se a pessoa restringe o álcool e restringe carboidrato, é comum a pessoa, em questão de meses, ela reverter a esteatose hepática. Então, a síndrome metabólica, ela é plenamente reversível. Agora, o grande problema é o que eu falei da obesidade, né? A obesidade, ela é uma doença crônica e ela é uma doença que afeta os seus hormônios, afeta o seu metabolismo e aumenta a sua fome. Então, é um desafio comportamental. Por isso até que na Outlive a gente fala tanto sobre comportamento, a gente fala tanto sobre temperança, né? A virtude, o autodomínio, o seu racional dominar o seu emocional e as inclinações do corpo, porque a gente entende que o grande desafio dessa medicina preventiva que vai atacar comportamento não é escolher qual é a melhor dieta do mundo. É, na verdade, cara, fazer você seguir uma boa dieta. Então, fazer você executar o comportamento planejado é o grande desafio. O desafio não é saber se você vai comer frango, peixe, carne de boi, ou se é carboidrato, gordura ou proteína. Cara, não vou falar que todos os caminhos levam a Roma, né? Na verdade, muitos caminhos levam a Roma. Vamos colocar a Roma como emagrecimento, a cura da síndrome metabólica. Então, vários caminhos levam a essa Roma. A gente tem que entender qual é o caminho que você tem mais facilidade de seguir e te ajudar comportamentalmente a fortalecer a sua temperança. Porque o grande problema é o fracasso a longo prazo de qualquer medida comportamental. Qualquer medida comportamental que seja testada em estudos médicos, seja dieta, seja restrição de algum tipo de alimento, seja atividade física, seja mudanças em sono, qualquer medida comportamental falha a longo prazo por questão de aderência. Não é uma questão de, parou de funcionar. Você está fazendo a mesma dieta, uma dieta super saudável, só que, cara, ela não está mais funcionando. Não é isso. Ou, não, você está fazendo atividade física religiosamente, mas não está mais funcionando. Não está tendo mais efeito positivo. Não é isso. O problema é que você para de fazer atividade física e o problema é que você para de seguir a dieta. Você volta a comer o que você comia antes. Então, o desafio é de temperança e é por isso, inclusive, que eu recomendo fortemente que você assista as nossas lives, né? Que eu e o Jorge fazemos toda segunda-feira, 8 ou 8:30 da manhã. A gente ainda não decidiu exatamente qual é o horário, mas a gente faz toda segunda-feira para te ajudar a fortalecer a temperança. E a gente tem um teste de ordenamento, um teste de clareza de comportamento alimentar. É um teste muito rápido, tá aqui nesse comentário fixado ou na descrição do vídeo. Então dá uma olhada, faça esse teste, que é basicamente um espelho para você entender onde estão os seus problemas de comportamento e depois também a gente vai te ajudar a resolver. Perfeito. Bom, Du, pensando especificamente nesse tipo de intervenção, que é a mudança de hábitos de vida, como você falou muito bem, é praticamente impossível que uma pessoa não tenha benefícios ao praticar bons hábitos de vida. Praticamente impossível. Ela vai ter algum benefício. Só que pode ser que ela esteja num momento específico da doença, ou até mesmo pode ser que ela tenha uma resposta a esse tipo de intervenção que não seja suficiente para tirar ela da pré-doença ou para evitar a progressão para uma consequência. Ou pode ser que ela tenha alguma outra condição associada que aumente demais o risco dela cardiovascular e a gente precisa intervir de forma mais precoce com o medicamento. E a gente já falou sobre, talvez, essa corrente que existe hoje na medicina moderna, que é de tentar avaliar se vale a pena ou não tratar de forma medicamentosa indivíduos em fases mais precoces, talvez até na própria pré-doença. Isso já está mais estabelecido para algumas condições, talvez o diabetes, o próprio colesterol, mas cada vez mais a gente pensa sobre isso. Existe também ali uma corrente que fala que talvez essa seja uma grande pressão da indústria farmacêutica, que logicamente vai faturar mais porque vai vender mais medicamentos. Como eu diminuo ali o valor de normalidade, ou o número de pessoas que precisam tomar aquele medicamento vai consequentemente aumentar. O quanto você acha que isso é teoria da conspiração, o quanto é válido e qual a sua visão em relação a isso? Tentar intervir de forma mais precoce numa condição, mesmo de forma medicamentosa. Acho que, em primeiro lugar, é óbvio que você fazer estratégias de tratamento mais precoce, você vai tratar um número maior de pessoas, e você tratando um número maior de pessoas, você está beneficiando quem vende o remédio, a indústria farmacêutica. Então, é óbvio que isso beneficia a indústria farmacêutica, e é óbvio também que a indústria farmacêutica, a gente não está falando de nenhum bom mocinho que não vai fazer nenhum tipo de pressão para que isso aconteça. Então, existe sim financiamento diferenciado de pesquisas, existe o que a gente chama de funding bias, né, que é o viés de financiamento, que
a indústria farmacêutica é um dos grandes financiadores, se não o maior grande financiador de pesquisas. E é claro que você coloca dinheiro naquelas pesquisas que podem te beneficiar. Então, o que pode te beneficiar, por exemplo? Você descobrir que você diminuir a glicose em mais 10. Então, não, o ideal agora não é mais 100, é 90. Isso vai ajudar a indústria farmacêutica, porque significa que você vai ter um mercado consumidor muito maior para aqueles remédios. Da mesma forma, o LDL. Foi descoberto que ter um LDL de 20 é melhor do que ter um LDL de 60. Então, dá para tratar todo mundo, porque ninguém tem um LDL de 20. Então, nesse caso, é óbvio que isso beneficia a indústria farmacêutica e existe um viés de financiamento. Isso posto, eu acredito que exista um viés de financiamento, existe também um viés do pesquisador acabar olhando mais para aquilo que pode gerar mais dinheiro para ele poder financiar e continuar financiando as próprias pesquisas. Só que eu não acredito que o resultado em si da grande maioria das pesquisas seja alterado, seja adulterado, seja um resultado falso. Isso eu não acredito. Claro que a gente vai pegar um caso ou outro que isso aconteceu, mas eu não acredito que a grande maioria seja assim. Então você olha mais para determinada coisa pelo viés, mas você não vai alterar o que você está vendo. Esse é o ponto. Então, o que para mim um bom médico, que a gente tenta fazer aqui, tem que fazer? Tem que olhar os resultados e ver o que é verdade e o que não é. O que está no resultado primário, não no que está sendo divulgado pela imprensa ou no paper feito pela indústria farmacêutica ou qualquer outra coisa. É olhar o resultado primário. É o que a gente fez, por exemplo, no LDL. Na nossa visão, reduzir o LDL diminui o risco cardiovascular. Mas com isso eu não estou dizendo que todo mundo tem que buscar um LDL de 20. Não estou dizendo isso. Eu acho que existe um trade-off aí, uma relação custo-benefício. Primeiro ligado ao efeito colateral do remédio, ao fato também de você não querer tomar remédio. Ninguém quer ficar tomando remédio todo dia se não for necessário. Então, eu vejo como uma arma, especialmente para quem tem risco cardiovascular maior ou para quem tem o LDL muito alto. Então, você vai avaliar caso a caso. Então, é importante, a indústria farmacêutica se beneficia, ela vai pressionar para que remédios sejam cada vez mais usados. Os bons médicos têm que avaliar criticamente. Avaliar criticamente não é jogar no lixo tudo que seja benéfico à indústria farmacêutica. Esse é o ponto. As pessoas, elas pecam aí. Não é em apontar o possível viés e os possíveis vícios que a gente possa ter. É, na verdade, em falar, cara, isso beneficia a indústria farmacêutica, logo me prejudica. Não. Vai ter coisa, cara, que vai beneficiar a indústria farmacêutica e você. Esse é o ponto, cara. Vai ter coisa... Ou você acha que todos os remédios que foram feitos por aí não te beneficiam, nenhum deles. Você não vai tomar antibiótico, por exemplo. Você vai ter pressão arterial alta, sua pressão é 16/10 e você não vai tomar antihipertensivo. Entendeu? Então, tem coisa, cara, que beneficia a indústria farmacêutica e nos beneficia. O que a gente tem que ficar de olho, e a gente aqui é bastante crítico em relação a isso, que de fato existe esse viés e a gente tem que tomar cuidado para a gente não exagerar. Perfeito. Mas de uma maneira geral, e aí eu acho que um ponto importantíssimo, aí, até para dar também um argumento sólido a favor de quem critica o uso de medicação. Por exemplo, o caso do LDL é um caso em que você mudar o seu estilo de vida vai ter um efeito pequeno no LDL. Tirando pessoas que comem muita gordura saturada, essas pessoas podem ter uma alteração significativa de LDL reduzindo, mas uma pessoa normal é muito mais genética, é muito mais loteria você ter um LDL alto ou baixo. Agora, no caso da síndrome metabólica, não. No caso da síndrome metabólica, é possível você realmente curar a sua síndrome metabólica com mudanças comportamentais. Então, para mim, esse deveria ser o tratamento principal. Uma pessoa que chega com pré-diabetes, com sobrepeso, obesidade, cara, você não tem que oferecer o remédio de primeira para essa pessoa. Não tem que ser a primeira escolha. A primeira escolha, claro que é caso a caso, tá? Eu tô falando aqui de uma pessoa jovem, por exemplo, que você... E você tem que acompanhar. Porque se essa pessoa não consegue, ela vai precisar provavelmente de um remédio. Mas, cara, a gente deveria tentar com muito mais ênfase os métodos comportamentais. A gente deveria tentar estressar isso e fazer de métodos melhores. A Outlive, ela tenta trazer um método melhor. A gente entende que o desafio é temperança, é comportamento. E aí as pessoas... Engraçado, né? Que no episódio de colesterol, talvez alguém nesse episódio também vá acusar a gente de, vendidos para a indústria farmacêutica, é mais um médico que quer encher todo mundo de estatina, etc. Mas no final, cara, o que a Outlive tenta fazer é mudança de comportamento. Sim. A gente não tá vendendo nenhum suplemento, nenhum remédio para ninguém aqui. O que a gente tenta vender é mudança de comportamento. Então a gente acredita muito nisso. A gente acredita que deveria ser
o grande protagonista da promoção de saúde, da medicina preventiva, não o remédio, mas sim a mudança de comportamento. E não só isso, né, Edu? Quando a gente olha os estudos mais importantes e até mesmo as intervenções que foram colocadas ao longo do tempo, pensando ali em benefício para o paciente, falando da síndrome metabólica, do HDL baixo, né? Quando a gente tentou intervir de forma medicamentosa no HDL, tentando aumentá-lo artificialmente com medicamento, o que a gente viu foi que o impacto disso no prognóstico do paciente, né, no segmento dele, não era bom. Então, pô, ainda que HDL alto seja um marcador de qualidade, aumentá-lo de forma artificial não gerou benefício para o paciente. Então, obviamente, não tem por que a gente fazer isso. Agora, quando o cara consegue melhorar os hábitos de vida, melhorar a síndrome metabólica, esse HDL dele vai aumentar. E vai aumentar não só de forma quantitativa, mas também o que a gente chama de qualitativa. Porque muitas vezes esse HDL aumentado de forma artificial faz com que eu tenha mais partículas não tão funcionantes assim. Então, realmente, a gente tem um lado que fala a favor da indústria farmacêutica, mas também um lado que fala contra. E o grande problema talvez seja a generalização, né? E eu acho que esse exemplo que você deu do HDL é muito bom, porque, de fato, o HDL alto numa pessoa comum é uma ótima notícia, né? Um HDL, assim, alto até certo limite, mas um HDL acima dos valores de referência é uma ótima notícia, é o colesterol bom. Só que você aumentar artificialmente não ajuda em nada. Só que será que seria bom para a indústria farmacêutica se aumentar fosse bom com remédio? A indústria farmacêutica poderia vender um remédio para aumentar o HDL. E mesmo assim, as pesquisas mostraram que não adianta. E parou-se de vender o remédio. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado que nem tudo é manipulação aqui. Tem gente séria. Né? Se fosse manipulado, cara, não teria por que o pesquisador dizer que não adiantou nada aumentar o HDL. Seria mais um tipo de remédio aí novo. Um remédio, talvez um remédio novo com patente ainda, né? Um remédio talvez bem mais lucrativo do que são as estatinas, pelo menos por remédio. Então, assim, tomar cuidado com isso, porque a gente tem que ser crítico, sim, a gente tem que olhar, existe viés, a indústria farmacêutica tem um monte de problema associado, a gente tem um vídeo falando sobre supermedicalização, que foi um vídeo lá no início do canal, vale a pena, galera, que ainda não viu, assistir, mas, cara, nem tudo é manipulação. Esse é o grande ponto, nem tudo é manipulação. Perfeito. Bom, Du, acho que é uma ótima conversa, foi bem esclarecedor, acho que a gente tocou em vários pontos que com certeza são dúvida do pessoal. Mas antes de acabar, a gente sempre pede uma dica prática de saúde aqui, mas na verdade hoje eu queria um conselho seu para o pessoal que acompanha a gente de casa. Talvez você que esteja aí, pegou um exame de sangue, viu que está com uma glicemia um pouco alterada, viu que está com um colesterol um pouco alterado, nada tão fora do limite, mas que não é considerado como normal. Para essa pessoa em si, qual que deve ser a principal conduta dela? Primeira coisa a ser feita? A primeira coisa eu vou dizer o que não deve ser feito, que é ignorar. Achar que tá tudo bem, não, é só pré-diabetes, nada demais, se virar diabetes eu me preocupo, se virar hipertensão eu me preocupo, etc. Então, cara, não ignore. Segundo lugar, isso vale para qualquer pessoa, né, que às vezes a gente escuta algumas coisas até que dá um certo arrepio, né, mas tenha um médico, mas não só um médico, tenha um bom médico. Tenha acompanhamento médico com um bom profissional, porque esse bom profissional vai te ajudar a tomar as melhores decisões de saúde. Lembrando que as melhores decisões de saúde nem sempre têm como objetivo único reduzir o risco cardiovascular daqui a 20 anos. Porque o ser humano ele quer viver com qualidade. Então, cara, se você vai reduzir um pouco o seu risco cardiovascular diminuindo o LDL, por exemplo, só que sua qualidade de vida foi para o chão porque você está cheio de dor muscular, não faz sentido. Então, nesse caso, ou você vai buscar outra maneira de reduzir o LDL com outro tipo de remédio ou até com modificação de estilo de vida, ou talvez você assuma o risco. Fale, cara, eu prefiro ter o risco do que eu ficar com dores musculares, lesão muscular, etc. Então, isso faz parte. Eu acho que a decisão tem que ser individualizada. E eu já falei aqui e vou repetir. Medicina preventiva, promoção de saúde é, acima de tudo, promoção de bem-estar e qualidade de vida no momento. Isso aí, cara, é muito importante. Os fatores de risco para doenças, muitos deles já afetam a sua qualidade de vida no momento. Então, cara, você estar com síndrome metabólica, você dormir mal, tudo isso vai atrapalhar a sua qualidade de vida. Se você puder melhorar isso, melhorar a sua qualidade de vida atual e, além disso, de quebra, reduzir o seu risco para ter todas as doenças mais importantes, e são as doenças que mais matam os seres humanos, né? Doenças cardiovasculares e câncer, e as doenças mentais subindo cada vez mais também aí, isso obviamente vai ser muito bom para você. Então tenha um bom médico e tome decisões, cara, prudentes. A gente fala muito da temperança, outra virtude fundamental, e é considerada por Aristóteles, na verdade,
a maestra, o maestro das virtudes, o fio condutor, que é a prudência. Que é você, cara, fazer o certo na hora certa, no momento certo. Então, você, às vezes, para uma pessoa vai fazer sentido diminuir o LDL, para você não. Para uma pessoa vai fazer sentido começar a tomar uma metformina ainda na pré-diabetes, para você não. Vai depender o quê? Dos outros fatores cardiovasculares. Vai depender da sua capacidade ou não de aderir a mudanças de estilo de vida. Vai depender da sua idade. Vai depender de você querer ou não. Porque no final, cara, a vida não é só sobreviver mais, né? Esse é um ponto, cara. O objetivo não é, cara, viver, 100 anos, 95, 90, 85, 80. Não é só isso. A vida, cara, é você ter uma vida boa. E uma vida boa vai variar de pessoas para pessoas. Então, acho que é isso. Agir com prudência, mas não ignorar o que está na sua cara. Perfeito. Bom, Dua, muito obrigado pelo papo. Foi extremamente interessante. Acho que vale a pena a gente abordar esse tema também algumas outras vezes, de forma mais específica. Mas espero contar contigo também em outras conversas. Boa, Jorge. Obrigado vocês. E, cara, não deixe de fazer o seu comentário aqui embaixo. Eu preciso saber o que você achou. Como é que tá a sua glicose? Como é que tá a sua pressão? Já tinha pedido para você colocar lá quais são os seus fatores da síndrome metabólica que você tem, mas eu quero saber sua opinião sobre o episódio, se você gostou, se foi importante ou não. É isso. Perfeito. Obrigado, Dua. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana, a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Você também pode aproveitar e acompanhar todas as segundas-feiras de manhã, aqui no nosso canal do YouTube, a série de lives O Caminho, em que eu e o Eduardo estamos ali junto com vocês, demonstrando todo esse conhecimento que a gente traz aqui dentro do podcast pode ser colocado em prática no processo de emagrecimento para você não só conseguir perder peso, mas manter esse peso ao longo do tempo, melhorando a sua saúde e também, por que não, a sua longevidade. Você também pode aproveitar e preencher aqui o nosso teste de clareza para entender um pouco como está a sua alimentação, a sua vida como um todo, o quão caótica ela está e o que você pode fazer por meio não só de hábitos de vida, mas também até da própria metodologia da Outlive para melhorar a sua saúde como um todo. Bom, pode aproveitar e nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.